Olá, meus amores, boa noite. Gente, eu quero pedir mil desculpas a vocês. Ontem realmente não deu para me estar aqui. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci meu celular na loja. Celular não, minto, o carregador. O celular estava comigo, mas eu esqueci o carregador. E aí não tinha como carregar o celular para me fazer a live, que eu faço pelo celular, por esse celular simples aqui que eu tenho. E aí não tive como. E eu até cheguei a gravar a mensagem para vocês falando por que eu não ia poder fazer a gente fazer o estudo do livro do profeta Jeremias, né, de Lamentações, porque eu esqueci lá o meu carregador, e aí complicou pro meu lado. Aí eu procurei um aqui. Eu tenho eu sempre deixo um em casa e outro em algum lugar que eu vou. E aí eu procurei, achei umzinho velhinho e tentei colocar, mas ele demora muito, mas muito. Fica a noite inteira para carregar. E aí eu coloquei para carregar, ficou a noite inteira e eu nem consegui deixar o recado para vocês. Até gravei para mandar para vocês, para deixar no nosso canal aí para vocês verem, mas eu não consegui mandar para vocês. Vocês me perdoem, tá bom? E agora nós vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Interpretação do livro do profeta Jeremias, né? Só que aqui ele vem falando sobre lamentações, tá aqui, ó, lamentações, profeta Jeremias, tá bom? Aqui, ó. E aí eu vou falar sobre o primeiro capítulo, depois sucessivamente eu vou dando continuidade no decorrer dos dias, tá bom? E eu vou ler para vocês, depois que eu ler, eu venho com a explicação que está na nossa Bíblia, e também vou falando, como sempre disse para vocês, vou falando alguma coisa. Então, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente, a você e todos os seus. Continue aqui comigo, vem fazer parte dessas pessoas, né, que estão aqui buscando querer aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Eu sei que eu tenho muitas coisas para aprender, mas eu estou aqui para aprender juntinho com vocês, tá bom? Eu leio, procuro estudar, trabalho também, tá? Eu faço meus afazeres da minha casa, tudo, né? Tudo. Todos os afazeres que uma dona de casa faz. Lavo, passo, cozinho, cuido da minha irmã também, que está aqui comigo, que é especial. E depois eu vou para o meu trabalho. Lá no trabalho, né? No salão. Aí eu espero as clientes, algumas, quando chega cliente eu atendo e tal. Faço o meu serviço de rua, né? E também o meu serviço de casa, mas não deixo de vir ler a palavra. Então, o meu tempo é corrido, mas eu venho aqui com toda a minha humildade ler, né, quanto a palavra do Senhor, né, porque eu creio que esse Deus é poderoso e que Ele é vivo, que Ele existe e que tudo Ele pode fazer por cada um de nós. Você entende o que eu falo? Então, nós precisamos ter fé, acreditar, confiar, né? Confiar na palavra do Senhor e procurar entender, compreender tudo que foi deixado como legado para a gente, para que a gente venha prosseguir, né? Ter um destino melhor do que aquele povo do passado tiveram. Que destino, que coisas terríveis que aconteceram, né? Mas tudo que aconteceu serve de ensinamento para a gente. É um grande espelho, né? Que eu digo sempre para vocês que é um grande espelho para a gente, né? Então, você novo, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas, ok? Depois que você fizer isso, você vai ver, então, uma mãozinha do lado, você aperta nessa mãozinha também para mostrar para o nosso canal que você está presente. Porque o que eu trago aqui são coisas úteis para a nossa mentalidade, né? Para o nosso ser, né? Que vai nos enche de prazer de a gente saber, conhecer, né, histórias, né, que é de grande importância para nós, para a nossa humanidade, né, para a sociedade em si, tá certo? E também
no final, quando eu terminar, você então compartilha, leve a palavra amiga para alguém. É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para uma pessoa. Às vezes a pessoa está entristecida, está com algum tipo de problema, e aí quando ela começa a ouvir alguma coisa referente às coisas de Deus, né, e também uma palavra que possa ser útil para ela, né, que ela vai pensar, né, diante daquilo que a pessoa falou, então ela vai melhorar consigo mesmo, vai procurar melhorar e vai procurar também estar com a gente, se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, tá bom? Você novo que está chegando e você que já está aí, não esqueça de dar o like, de a gente poder continuar firme e juntos aqui, tá bom? Me perdoe por eu tô sem a minha luminária, tá bom, gente? Eu tô fazendo com a luz natural de casa essa gravação para vocês, mas eu gostaria muito que vocês ficassem atentos e prestassem atenção, tá bom? Eu vou ler então o que está aqui na Bíblia, o capítulo de número 1, vou pular alguns versículos, porque a necessidade obriga, né? Pelo tempo que temos aqui. Então diz assim, quanto a Lamentações de Jeremias, a humilhação de Jerusalém, nesse caso, né? Como está sentada, solitária, aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os seus amantes, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores alcançam entre as suas dificuldades. Preste atenção, gente. Aqui está falando de Jerusalém, está fazendo muitas comparações, comparando a uma viúva. E aí diz assim, os caminhos de Sião os caminhos de Sião planteiam, porque não há quem venha. Deixa eu entender aqui, não há quem venha à festa solene. Desculpa, tá, gente? Mas eu preciso chegar bem. Não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes. E ela mesma em amargura. Então, Jerusalém estava entristecida, né? E os seus adversários têm sido feitos chefes e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a atingiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos, os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. E aí vamos pular aqui para o versículo de número 11. Vai lá para o versículo de número 11, que fala assim: todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimentos, para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. E aí continua no versículo 14, dizendo assim: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entredecidas, subiram sobre o meu pescoço, e eu
e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. Vamos pular para o versículo de número 19, que diz assim: chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciões expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimentos, para restaurarem a sua alma. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me destilhou a espada, em casa está a morte. Aí, vamos pular aqui mais um versículo. Vamos lá para o último versículo, versículo de número 22, que fala: venha toda a sua maldade diante de ti, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. Então, olha, gente, vamos entender, mesmo eu tendo lido alguns versículos, eu creio que é de grande importância que você entenda. Eu creio que dá para entender aqui claramente o que está se falando, né? Está se falando de uma cidade solitária, de um local que ficou só, né? Porque foi tudo desolado, né? Deus permitiu que acontecesse devido à desobediência, à arrogância, devido aos pecados, né? Que o povo de Jerusalém cometiam, né? Então foi feita uma comparação, aqui no caso, ele comparou a cidade como uma viúva que está só, solitária, que não participa mais de nada, de nenhumas festas, que não participa, não tem mais amigos, todos se afastam, e aí a viúva torna-se só, fica só, entristecida, porque ninguém olha mais para ela, não por ela ter pecado, no caso, né? Nesse caso, ela é uma viúva só, um ser humano viúva, mas no caso de Jerusalém, está fazendo uma comparação da solitude da pessoa, né? Da solitude, no caso, da cidade. E aí diz assim, eu vou ler aqui o que está escrito, diz assim: o livro de Lamentação mostra a dor, a tristeza, o pranto na casa da destruição de Jerusalém e do cativeiro dos seus habitantes. Você entendeu o que eu acabei de falar? Só que eu falei em outras palavras, não é mesmo? Então, a viúva se tornou só, ficou cativa, né, num canto só, e a cidade, como a cidade de Jerusalém. Então, é como se fez uma comparação de solitude. E aí, aqui no versículo 2, fala sobre do chorar, né? Que a cidade, no caso de Jerusalém, entristecidas, todos choravam amargamente devido aos acontecimentos. Então, Judá havia feito amizade com muitas nações, né? E se voltado para numerosos ídolos em busca de proteção. Então, eles trocaram o Deus verdadeiro por outras coisas, por proteção, achando que a proteção vinha de outros locais, de outras nações, né, em busca de proteção. E esqueceram que a proteção maior vem do nosso Deus, o Criador. E aí fala aqui também, no versículo 4, vem falando de que não haveria mais festas. Lembra que eu falei da viúva que não ia mais à festa, não era mais convidada para nada? Então ele fez aqui é uma comparação. E aí diz assim, que todos os anos os peregrinos se encaminhavam para Sião, para um local lá, o Monte Sião, né? A fim de celebrar as festas solenes da divindade. Eles celebravam, né? Era de grande importância, todos os anos havia aquela solenidade. Então, não havia mais o que festejar, porque a cidade estava desolada, estava destruída, né? Então,
fala sobre que a cidade ficou sem força, né? No caso, lá o povo ficou sem força. E aqui está dizendo por que ela ficou sem força, gente. Vamos entender aqui na minha concepção, tá? A cidade ficou sem força porque não havia mais a presença de Deus com ela devido com aquele povo, devido os erros cometidos. Então Deus ficou, se afastou daquele povo, não Deus em si que se afastou, mas o povo que se afastou de Deus. Então tudo aquilo tornou uma cidade entristecida. Então aqui diz assim: diante do perseguidor, a nação chamada de reino de sacerdotes para Deus, né? Que outrora era forte e invencível, agora contempla sem coragem e sem forças, porque seus filhos foram executados e seus príncipes levados famintos ao exílio. Então eles foram presos, né? E também diz, aqui a gente consegue entender que Jerusalém foi gravemente pecadora. Todo o povo de Jerusalém pecou muito. Então, aqui na explicação diz assim: Israel havia se casado com o Altíssimo por meio de uma aliança feita com ele. Contudo, a nação foi em busca de ídolos carnais, né? De ídolos carnais. Não, de ídolos. Aqui está escrito ídolos cananeus, de ídolos cananeus, não carnais, eu não enxerguei bem. De ídolos cananeus, cometendo assim adultério, né? O adultério espiritual, cometendo muitos pecados contra o Senhor nosso Deus, né? Então eles foram extremamente gravíssimos. O que eles cometiam era muito grave. Eram pessoas arrogantes, invejosas, né? Tinham pecados de corrupção, né? Pecados de prostituição, de tudo que você pode imaginar de ruim, o povo cometeu. Então Deus, né, ficou na dele, e com isso, devido aos pecados deles, eles se sentiam vazios, né? Eles se sentiam que estava faltando algo para eles. E a única coisa que poderia fazer com que Jerusalém voltasse à tona, se tornar aquele reino, né? Uma nação forte, né? Como era antes, seria a humildade, eles terem se humilhado para Deus, mas não houve isso, né? E aí, lá no versículo de número 9, vem falando sobre, fala assim no versículo 9, gente, eu vou ler rapidinho: a sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Então, aqui houve também, está se fazendo uma comparação, gente. Está falando aqui sobre a imundícia espiritual, né? A imundícia de Jerusalém, que foi representada pelo fluxo sanguíneo de uma mulher. Você entende? Pelo fluxo sanguíneo de uma mulher. Por isso que fala da saia. Então ele fez uma comparação de uma mulher no fluxo sanguíneo com a imundícia que o povo carregava, todos os pecados, as coisas ruins. Você entende o que eu estou falando? Então, gente, aqueles habitantes, eles foram todos cativos, né? Então esse livro está mostrando, esse livro de Lamentações de Jeremias, está mostrando muita tristeza, muito choro, muita angústia, muita aflição que aquele povo passou, né? Muito pranto mesmo que aquele povo passou
devido aos pecados, né, às imundícias trazidas, né, espiritualmente e também fisicamente que aquele povo cometia lá. Então, nós percebemos aí que o pecado leva a desonra, né? O pecado leva a desonra, né? Porque o pecado tira todos os nossos benefícios, né? Faz com que a gente perca os nossos benefícios e leva a gente à desonra. Aquele que era honrado passa a ser desonrado, passa a ter, passar humilhações, vergonhas. É por isso que o arrependimento é a nossa maior, a maior sinceridade, né? Podemos dizer assim, é a melhor coisa que nós podemos fazer é se arrepender, né? Dos nossos erros, para que a gente venha ter honra, para que Deus possa nos honrar e para que a gente possa receber todos os nossos benefícios. Quais são os benefícios? Todos os bens que Ele nos dá todos os dias: comida, água, vestimenta, né? Trabalho, né? Saúde, força, coragem. Tudo isso são benefícios que Deus nos dá. Segurança, né? Uma família bem estruturada, né? Então, quando nós pecamos, o pecado nos leva à desonra e nos leva a perder os benefícios. A gente começa a passar muitas coisas, por isso que é necessário o arrependimento e a conversão, né? A comunhão, se entregar para Deus, né? Se redimir quanto aos seus erros, aos seus pecados, para que você caminhe e vá por um caminho da certeza, do seguro, do que é de Deus, né? Porque senão você vai para o caminho, um caminho que vai te deixar distante de Deus, e aí você acaba entristecido, né? Cada vez mais vai se entristecendo, você vai se sentindo vazio, né? Então é necessário recobrar o ânimo, a gente recobrar o nosso ânimo para a gente se pacificar, né? Pacificar, que eu quero dizer, ter paz conosco, com a gente mesmo, para qualquer área de nossas vidas, para que a gente venha ter paz com a gente mesmo. E quando a gente tem paz é porque Deus está com a gente. Quando a gente está em aflição, nervoso, preocupado com isso, preocupado com aquilo, tá certo que nós temos muitas coisas para resolver, mas temos que resolver sim, mas nós temos que entregar na mão de Deus e procurar fazer o que é correto aos olhos do Senhor. Então devemos buscar coragem para que a gente venha tomar decisões, né? Para que a gente possa tomar decisões e decisões certas, né? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê força, coragem, energia. Devemos sair da inércia, né? De estar parado, né? De estar na mesmice, vamos dizer assim. Então nós devemos buscar o melhor, buscar em Deus, porque Ele é o consolo, Ele é o nosso auxílio em todas as nossas adversidades. Então, nós vimos aí que Jerusalém sofreu muito porque eles cometeram muitos erros, muitos pecados, né? E havia muita sujeira e muita injustiça debaixo dos panos, né? Então havia muita imundície. Quando ele fez a comparação do fluxo da mulher às imundícies espirituais e físicas daquele povo. Você entende o que eu falo? Então nós precisamos nos atentar para essas coisas que aconteceram no passado e refletir quanto a isso, né? Porque Deus, Ele é observador, né? Ele vê todas as coisas. Você pensa que Deus não está vendo, mas Ele está vendo tudo o que acontece na sua vida, passo a passo seu.
tudo aquilo que você faz, o seu agir, suas ações, seus pensamentos, aquilo que você traz dentro de você, no seu coração, se há em você uma diversidade uma diversidade, vamos dizer assim, um caminho, né? Algo dentro de você que te leva para o caminho errado, que te leva para a esquerda ou para a direita, ao invés de você seguir em linha reta na direção do Consolador, do nosso auxiliador nas nossas adversidades, nos nossos problemas. Tá certo? Amanhã eu venho com vocês falar sobre o capítulo de número 2, que fala sobre a fome e a destruição de Jerusalém. Tá aqui, ó. Fala sobre a fome e a destruição de Jerusalém. Eu vou ler, eu vou estudar um pouquinho e venho falando com vocês. Eu sei que eu tenho que estudar muito, mas muita coisa mesmo. Mas só de a gente ter essa visão, essa clareza dos acontecimentos e a gente ter a clareza do que o bom caminho, que o nosso consolo e o nosso auxílio nas nossas adversidades, diante das nossas dificuldades, tribulações, é Deus. Isso já é de grande valia, porque nós temos a certeza que só com Deus nós vamos prosseguir para um caminho melhor, para um futuro vindouro, né? Para coisas boas para a gente, tá certo? Amanhã eu venho com vocês, então. Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.